Olá, estudantes do 8º ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Júlio Cruz e na aula de hoje nós vamos falar de unidades de medida de área, de volume e de capacidade. Nós daremos continuidade à aula anterior, onde já iniciamos o assunto unidades de medida, porém, na aula anterior falamos de unidade de medida de comprimento, de massa e de tempo. Lembra? Bom, você vai precisar para a aula de hoje do caderno ou uma folha para anotação e apenas este material, além do lápis e da borracha, é claro. Bom, objetivos da nossa aula hoje: relembrar a definição de área e realizar conversões de unidades para múltiplos e submúltiplos do metro quadrado. Então, unidade de área, vamos falar do metro quadrado, ou melhor, vamos falar de área e a unidade, o metro quadrado. Compreender a definição de volume e realizar conversões de unidades para múltiplos e submúltiplos do metro cúbico. Compreender a definição de capacidade e verificar as diferenças e semelhanças da relação entre volume e capacidade. Hoje a gente vai ver uma experiência bem bacana aqui. E na aula anterior nós vimos o quê? Vamos lembrar lá, né? Vimos unidades de medida de comprimento. Lembra dessa tabelinha aqui, né? Deste quadro. Este quadro aqui que a gente viu na aula anterior, para as nossas conversões de unidades, né? Para os múltiplos e submúltiplos, aqui nós temos os múltiplos, aqui os submúltiplos do metro, lembrou? E aí, quando a gente tem, por exemplo, 37 hectômetros, e eu quero transformar isso em metros, quero representar em metros, né? 37 hectômetros. O que a gente fazia mesmo? A gente saía daqui de hectômetro e deslocava duas casas aqui para a direita, né? Ó, eu tenho essa coluna aqui do decâmetro e do metro. Então, se eu desloco duas casas para a direita, a gente iria multiplicar por 100. Porque o 100 tem dois zeros, eu me desloquei duas casas. Se fosse para sair do hectômetro lá para o decímetro, por exemplo, 3 casas para a direita, eu iria acrescentar ali 3 zeros, né? Ou multiplicar por 1000. E aí seriam 37.000 decímetros lá, os meus 37 hectômetros. Lembrou? Então, vamos lá. O que mais vimos na aula anterior? As unidades de medida de massa, que a tabela é a mesma. E hoje, a tabela continua sendo a mesma. Nós vamos ver a unidade de capacidade lá, o litro, e é esta mesma tabela. Lembra que eu falei dos prefixos gregos, né? Que a gente tinha que saber o que significa. O que era lá mesmo? O deca, são 10, né? O hecto aqui, que são 100, e o quilo, 1000. Deci é a 10ª parte do metro, o centi é a 100ª parte do metro e o mili, que é a 1000ª parte do metro. Se for grama, seria a 1000ª parte do grama, que é 1000 vezes o grama. Bom, então vamos para a aula de hoje. Hoje vamos começar falando de área. A área e a unidade de medida, depois a gente vai falar mais ali, que é o metro quadrado. O que é a área? Você já está vendo desde lá do início do ano, né? A área, que a gente está falando aí de área de quadrado, área de retângulo, depois área de triângulo, mais recentemente área de trapézio, área de losango. Bom, qual o conceito que está embutido aqui? Área é o quê? É a superfície compreendida dentro de um perímetro. Perímetro é este cercado azul aqui, né? Esta linha. E dentro dela aqui, nessa região azul, aqui, esta área azul aqui, como que eu posso calcular isso daqui? Como que a gente mede isso daqui? Bom, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Isso quer dizer que, se eu quiser saber quantos quadradinhos tem aqui neste retângulo azul, eu posso contar um por um aqui, né? 7, e aqui tem mais 7, e aqui tem mais 7, e mais 7, e mais 7, e mais 7. Eu posso fazer essa soma, contando um por um também dá certo, ou eu posso pegar esse 7 e multiplicar por 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas. É o princípio multiplicativo, né? Então, a gente utiliza isso para facilitar, para dar maior praticidade à nossa vida, ao cálculo aqui, e encontramos dessa maneira também a área. Quantos quadradinhos tem aqui dentro? Então, 7 vezes 6, quer dizer que aqui dentro tem 42 quadradinhos iguais a esse aqui, todos com a mesma medida.
certo? Beleza. Eu posso escrever aqui, ó, a área é igual a 7 vezes 6, então a área é igual a 42. Agora, vamos analisar esta tabelinha aqui. Essa tabelinha aqui, a unidade de medida de área, que está em metros quadrados, né? É igualzinha àquela lá, que a gente já estava trabalhando na aula anterior. Porém, aqui nós estamos falando de metro quadrado, decímetro quadrado, hectômetro quadrado, centímetro quadrado. E a diferença, quando nós formos fazer a conversão aqui para os múltiplos e submúltiplos do metro quadrado, é que a gente vai andar a gente não vai multiplicar por 10 e depois por 100 e depois por 1000. Não, aqui a gente vai ter que multiplicar por 100. Olha aqui, ó, a diferença. Você está vendo que a vírgula está deslocando ali 2 casas decimais em vez de uma apenas, como a gente fazia lá? Por que isso? Porque está ao quadrado. Está ao quadrado, quer dizer, aqui seria 10, se andar do metro para decímetro, né? 1 metro dá quantos decímetros? Ah, dá 10 decímetros. Então eu vou vir para cá, multiplico por 10. Porém, nesse caso está ao quadrado, então é 10 vezes 10, que é 100. Então são 2 zeros. Quando tinha que se deslocar 2 casas, você multiplicava por 100. Agora você vai multiplicar por 100 vezes 100, ou seja, 10.000. Nós, em vez de deslocarmos, vamos deslocar 2 casas para a direita aqui, para andar de metro para centímetro, por exemplo. Então, antes seria 2 casas com a vírgula também se deslocando ali no número, né? Mas agora, como está ao quadrado, ela vai andar 4 casas, o dobro, né? Se aqui for andar 2, lá no número, a vírgulazinha vai andar 4. E aqui também, a mesma coisa. Quando for transformar, por exemplo, de metro para decâmetro, a gente dividia por 10. Agora nós vamos dividir por 100. Transformar de metro para quilômetro. 1 metro igual a quantos quilômetros? Ah, vou ter que, antes, né, dividir aqui por 1000. Agora, 1 metro quadrado vai dar quantos quilômetros quadrados? Agora eu vou ter que dividir por 1000 vezes 1000. 1 milhão. Tudo bem? Vamos praticar isso aqui, ó. Mais fácil. Aqui, como na aula anterior nós fizemos também, né? Eu quero transformar aqui 2,5 metros quadrados para centímetro quadrado. Quero transformar aqui 5 quilômetros quadrados em metros quadrados, aqui 3 hectômetros quadrados em decímetro quadrado, 4 decímetros quadrados, passar para milímetro quadrado. Como que faz mesmo isso daí? Ó, de decímetro para milímetro, a gente vai sair daqui dessa coluna e vai andar 2 colunas para a direita. Beleza, 2 colunas para a direita. Então a vírgula, neste caso, porque está ao quadrado, nós estamos falando de área, a vírgula vai andar 4 casas para a direita. Será que eu vou andar 2 colunas para a direita, a vírgula vai andar o dobro, vai andar 4. Certo? Já uma dica para você fazer. Aqui, de 4 metros quadrados para decâmetro quadrado, opa, vai vir daqui para cá. E aqui no último, de 7.500 centímetros quadrados para decímetros quadrados. Vou fazer a letra A, depois eu vou dar aqui tempo para você fazer as restantes. Vamos lá. 2,5 metros quadrados para centímetro quadrado. Bom, metro quadrado estou aqui, eu quero passar para centímetro quadrado, então eu vou andar 1, 2 para a direita. Estou andando para a direita, então eu vou aumentar o número, eu vou multiplicar ele. Bom, vou multiplicar por quanto? Se eu estou andando 2 colunas aqui para a direita, 2 casas ali para a direita, né? Me desloquei 2 ali para a direita, então aqui vai ser o dobro, 4, porque está ao quadrado, certo? Então a vírgula vai sair daqui, do meio ali do 2 do 5, e andar 4 casas decimais para a direita. Ou você pode multiplicar por 1, 2 casas, então eles seriam 2 zeros, mas como está ao quadrado, vai ser por 10.000. Você pode multiplicar isso aqui por 10.000, dá na mesma. Ó, vai ficar esse número aqui, ó. A vírgula sai daqui, anda 1, 2, 3, 4 casinhas e fica aqui atrás do último zero ali, do 25.000. Como ela está lá atrás do último zero, não precisa aparecer. Beleza? Então, agora eu vou dar aquele tempinho para você fazer aí, para você pensar e resolver as outras ali. E daqui a pouco a gente volta para corrigir.
vamos corrigir? Então vamos lá. Vamos ver aqui, na segunda, 5 quilômetros quadrados eu tenho que transformar em metro quadrado. Tenho que escrever 5 quilômetros quadrados em metro quadrado, né? Representar de outra maneira, com outra unidade. Como que eu vou fazer? Bom, de quilômetro quadrado para metro quadrado, ó, a gente vai deslocar aqui 1, 2, 3 colunas para a direita. Então, quer dizer que a vírgula aqui vai deslocar o dobro, 6 casas decimais para a direita. Como que vai ser isso? Ó, 1, 2, 3, você vai colocar zeros, né? Porque ela já está aqui no final do número 5. Então, vai andar mais 3 aqui, mais 3 zeros, depois mais 3, né? 6, vai dar 6 zeros aqui, ó. Saiu daqui, acrescentou mais 6 zeros, então quer dizer que 5 quilômetros quadrados é a mesma coisa que 5 milhões de metros quadrados. Entendido? Vamos ver aqui, 3 hectômetros quadrados para decímetro quadrado. Opa, vou sair daqui de hectômetro, vou para decímetro. 1, 2, 3 colunas. Beleza? Então a vírgula vai andar o dobro. 6 casas. A mesma coisa que aqui, né? Vai dar 3 milhões de decímetros quadrados. Percebeu que o deslocamento da vírgula para os dois números aqui foi o mesmo, mas as unidades são unidades diferentes, né? Dentro da tabela aqui do nosso quadro. De 4 decímetros quadrados para milímetros quadrados, decímetros está aqui. Para milímetros, então é 1, 2 para a direita. O dobro disso vai ser 4 para a direita. Então vou colocar mais 4 zeros aqui. Vai ficar 40 mil milímetros quadrados. E de 4 metros quadrados para decâmetro quadrado, ó, 1 para a esquerda. Seria uma casa para a esquerda com a vírgula, mas como está ao quadrado, então vai ficar 2 para a esquerda. Então vai ficar 0,04. Ó, perceba que a vírgula estava aqui à direita do 4, deslocou 2 para a esquerda. Então, 4 metros quadrados é a mesma coisa que 0,04 decâmetros quadrados. E por último, 7.500 centímetros quadrados. Como que vai ficar aqui? Bom, de centímetro para decímetros quadrados, ó, 1 para a esquerda também, né? Então a vírgula está aqui, ela andaria 1, mas como está ao quadrado, vai andar 2 para a esquerda e vai ficar aqui, ó, entre o 5 e o 0. Então vai dar 75 decímetros quadrados. Joia? Agora eu tenho aqui um probleminha para você. Esse probleminha aqui, bem atual. Caiu no Enem esse probleminha aqui. O hectare é uma unidade de medida agrária que corresponde a 1 hectômetro quadrado. É a medida mais usada para o cálculo do tamanho de áreas agrícolas, matas e áreas naturais. De acordo com o IBGE, a área do território do Brasil corresponde a 8.515.767,049 quilômetros quadrados. Essa área corresponde aproximadamente a quantos hectares? Então, o hectare é 1 hectômetro quadrado. Já tem aquela tabelinha ali, aquele quadro ali, né? E o que você tem que fazer aqui simplesmente é transformar esta área do Brasil em hectômetros quadrados, ou hectares. Vou dar aquele tempo para você fazer e daqui a pouco a gente está de volta.
E aí? Quantos hectômetros quadrados tem a área do Brasil? Bom, de quilômetros quadrados para hectômetros quadrados, qual o deslocamento ali dentro daquele nosso quadro? É uma coluna apenas para a direita, né? Então, se uma coluna para a direita, como está o quadrado, a vírgula vai andar 2. Então, ela vai vir parar aqui, ó, entre o 4 e o 9. Ela está aqui entre o 7 e o 0, né? Vai andar 2 posições aqui para a direita. E aí, vem parar aqui entre o 4 e o 9. Vamos ler este número agora, né? A partir da vírgula para a esquerda, ó, 3, aqui 576.851 milhões. Então, é 851.576.704,9 hectômetros quadrados, ou hectares. Esta é a área do território do Brasil. Então, vamos agora falar de volume. Falamos de área, vamos falar de volume. Bom, esta imagem aqui, nós já trabalhamos ela aqui no início da aula, né? Quando estávamos falando de área, você lembra? Aqui tem 7 quadradinhos, aqui tem 6 quadradinhos, então quer dizer que são 6 filas com 7 quadradinhos, joia. Agora, se eu colocar esta imagem aqui, ó. Aqui nós temos a área. E quando nós falamos de área, nós estamos falando de uma coisa plana. A área é uma superfície plana. Quando nós formos falar de volume, nós estamos falando de uma coisa que sai do plano, certo? Nós estamos falando de um sólido, um cubo, por exemplo, um prisma. Lembra que nós vimos lá no primeiro semestre, na aula de poliedros, falamos sobre prismas, pirâmides, falamos do cubo, ou também conhecido como hexaedro, né? 6 faces. Bom, o que eu tenho aqui? Aqui, você lembra que nós temos, né, 42 quadradinhos aqui, dentro deste perímetro, desta linha azul, né? Neste retângulo azul, nós temos 42 quadradinhos aqui dentro. Joia. Então, quer dizer que aqui nós temos 42 blocos também, né? 42 cubinhos aqui, 42 bloquinhos. Porque aqui tem 7. E são 6 filas, com 7 em cada fila. Então, 7 vezes 6, eu tenho 42 blocos aqui. Joia. E se eu resolver aumentar isso aqui, vamos supor que seja uma construção, né? Vamos fazer um prisma aqui, né? Um prédio, uma edificação, uma maquete de um edifício, né? Alguma coisa nesse sentido. Se eu aumentar aqui, colocar um segundo andar aqui, igualzinho, colocar mais 42 blocos ali, ó, dessa maneira. Quantos blocos eu tenho agora? Qual é o meu volume aqui? Quando eu tinha um andar só, eu tinha 42, né? Era esta medida, 7 vezes 6, 42. Agora eu tenho 42 mais 42, eu tenho 84. Tenho 84 blocos. Também poderia dizer que tenho 42 vezes 2, certo? Tenho 2 andares. E se eu aumentar mais um andar aqui, colocar o terceiro andar, eu vou ter mais 42, né? Eu vou ter 42 vezes 3. 42 vezes 3 dá 126 blocos. Temos agora 126 blocos. Este é o volume aqui do nosso prisma, do nosso prédio. E se eu colocar mais um andar, vai sair da tela aqui já. Mais um andar. Quarto andar ali. Quer dizer que eu tenho 42 vezes 4, certo? Que vai me dar a medida de 168 blocos. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Isso é a maneira como se calcula o volume. O volume de um prisma, a gente calcula fazendo a área da base vezes a altura. E aqui, sempre que você for calcular poliedros que têm 2 bases e cilindro também, você vai fazer o quê? A área da base vezes a altura. E aí depende da base, né? Se você tiver, por exemplo, um triângulo, um prisma triangular, a base é um triângulo, aí você tem que calcular a área da base e a área do triângulo. Se a base for um trapézio, a área do trapézio. Se for um cilindro, a base vai ser um círculo, né? Você vai ter que calcular a área do círculo e multiplicar pela altura, e aí você descobre o volume daquele cilindro, por exemplo. Tudo bem? Então vamos em frente agora. Vamos ver as unidades, a unidade de medida de volume. Qual que é a unidade de medida de volume? É o metro cúbico. Opa! Área é metro quadrado. Ou melhor, vamos voltar antes. Vamos antes ainda. Comprimento é metro. Área é o metro quadrado e volume é o metro cúbico. O metro está em todas, né? Então, volume é o quê? É o espaço ocupado por um corpo.
Grava essa informação, porque depois nós vamos ver o que é capacidade. E aí você vai ter que lembrar disso para entender a diferença entre os dois. Volume é o espaço ocupado por um corpo. E no caso da nossa conversão aqui, dos múltiplos e submúltiplos do metro cúbico, quando nós estivermos deslocando uma casa para a direita agora, não vamos andar nenhuma nem duas, vamos andar 3 casinhas ali com a vírgula, né? 3 casas decimais, por exemplo, para a direita. Por quê? Porque está o cubo. É o triplo agora. Então quer dizer que se eu sair daqui e for para cá, nossa, só quanto zero? Por quê? Porque 1, 2, 3 colunas aqui que eu me desloquei para a direita, multiplicado por 3, são 9 casas decimais que vai ter que multiplicar ali. Vamos fazer aqui praticando, né? Para entender melhor isso. Aí fica mais fácil. Olha só. Quero transformar 4,3 metros cúbicos em decímetros cúbicos. Beleza. Vamos lá para a nossa tabelinha aqui. Metro cúbico para decímetro cúbico. Ó, vamos deslocar uma casinha aqui para a direita, uma coluna para a direita. Só que nesse caso está o cubo, então são 3, a vírgula vai andar 3 para a direita. Então vai sair daqui, vai 1, 2, 3, vai ficar 4.300 decímetros cúbicos. A vírgula estava entre o 4 e o 3, mandou 1, 2, 3, veio parar aqui, ó. Né? Onde não tinha número, eu completei com zeros. Então 4,3 metros cúbicos eu posso representar como 4.300 decímetros cúbicos. Tranquilo? Então eu vou dar um tempinho para você terminar aqui de preencher todos estes, né? Daqui a pouco a gente volta. Corrigir aqui, vamos ver como ficaram as outras. De 5.000 decâmetros cúbicos, eu quero passar para hectômetros cúbicos. Quero escrever na representação como hectômetros cúbicos. Então, ó, de decâmetro para hectômetro, eu vou sair dessa coluna, vou andar uma para a esquerda. Só que aqui está o cubo, então é vezes 3. A vírgula vai andar 3 para a esquerda. Então se ela está aqui, ó, à direita do zero, 1, 2, 3, os zeros vão cair fora, vai ficar só o 5, né? É a mesma coisa que 5 hectômetros cúbicos. De decímetros cúbicos para milímetros cúbicos. Decímetro para milímetro. 1, 2 para a direita. Então, quer dizer que eu vou ter que multiplicar por 100. Só que como está o cubo, seria 100 vezes 100 vezes 100. É 1 milhão. Então, aqui a vírgula vai andar quantas casas? Ó, foi 2 para a direita. Como é o triplo, vai andar 2 vezes 3, 6 casas para a direita. Então, eu vou colocar 6 zeros aqui, né? Porque ela já está ali à direita. Vai dar 3 milhões de milímetros cúbicos. E de 400 milímetros cúbicos para centímetro cúbico. Como que vai ficar? De milímetro para centímetro. Uma coluna aqui para a esquerda, né? Um deslocamento para a esquerda. Porém, aqui está o cubo, então vai ser o triplo. 1 vezes 3 vai dar 3. 1, 2, 3 para a esquerda, a vírgula vai ficar à esquerda do 4. Então vai dar 0,4 centímetros cúbicos. E de 7 metros cúbicos para decâmetros cúbicos, metro para decâmetro, também é uma para a esquerda. Se é uma para a esquerda aqui, a vírgula se desloca 3 para a esquerda, né? 3 casas decimais para a esquerda, ela está à direita do 7 aqui, ó. Vai vir 1, 2,
3, então vai dar 0,007. 7 metros cúbicos é a mesma coisa que 0,007 decâmetros cúbicos. E aqui de 7.500 centímetros cúbicos para decímetros cúbicos também vai ser uma para a esquerda. Então a vírgula vai dar 3. 1, 2, 3 vai dar 7,5 decímetros cúbicos. Certo? Então vamos em frente agora. Vamos falar de unidade de medida de capacidade. Então, o último aqui dos três que iremos ver hoje, né? Área, volume, que é o espaço ocupado por um corpo, e agora a capacidade, que é a quantidade de espaço que cabe dentro de um corpo ou um recipiente. Então, volume é o espaço ocupado por um corpo e capacidade é o espaço que cabe dentro deste corpo. Então, vamos ver uma experiência daqui a pouco, eu nem vou falar muito aqui, que você já vai entender o que eu quero dizer melhor ainda. Olha a tabelinha aqui, ó. Aqui sumiu aquele monte de quadrado, de 2 no expoente, 3 no expoente, lá o cubo, quadrado, e ficou simples agora, litro. Então é decilitro, centilitro, mililitro, né? Como submúltiplos, e para cá, decalitro, hectolitro, quilolitro. Observe aí que os prefixos aqui, né, das unidades, são os mesmos lá de antes, né? Deci, centi, mili, deca, hecto e quilo. Bom, esse daqui, a unidade mais utilizada para expressar capacidades além do litro é o mililitro. Eu tenho aqui uma garrafa que eu estou tomando água nela e a medida que está aqui é de 500 mililitros. Geralmente essas garrafinhas têm a medida de 450, 500 próximo disso, né? Essa daqui no caso é de 500 mililitros, ou seja, de meio litro. Como ele falou aqui, as unidades mais utilizadas são o litro e o mililitro. Mas nós temos as mesmas unidades intermediárias ali também. E você já sabe, né, que 1 litro, mesma coisa que 1000 mililitros, certo? Vamos em frente então. Você sabia que, isso é importante, hein? Se você tiver uma caixinha, imagina uma caixa com 1 decímetro por 1 decímetro por 1 decímetro. Tá aqui, ó. Uma caixinha de papelão, tipo essa daqui, né, com um plástico ali, né, para a água não molhar o papelão, para a água não vazar. 1 decímetro são 10 centímetros. Imagina uma caixa com 10 centímetros, então, de comprimento, 10 centímetros de largura e 10 centímetros de altura. Não é muito grande. Ali cabe exatamente 1 litro. Você pode testar, agora só não se esqueça que estas medidas, elas devem estar dentro da caixa, não fora. Porque aí você vai ter que considerar o papelão, tem ali alguns milímetros ainda. Se você medir fora 10 centímetros, dentro vai ter, por exemplo, 9,5 centímetros. E aí essa diferença vai fazer com que, se você tentar colocar 1 litro, vai derramar um pouquinho para fora. Mas você pode tentar fazer essa experiência com caixa de papelão ou outro material, né, que você escolher, e vai perceber que isso aqui vai ser realidade. E se você fizer uma transformação um pouquinho mais além aqui, a gente vai fazer isso mais à frente, um exercício, mas se nós passarmos aqui de 1 decímetro cúbico para metro cúbico, de decímetro cúbico, vamos imaginar na nossa tabela lá, metro cúbico, decímetro, centímetro, milímetro. Então, de decímetro para metro cúbico, eu vou dar uma coluna para a esquerda. O que significa que isso aqui vai aumentar. E nós vamos ver quanto que vai aumentar. Ó, tem um problema aqui. Uma indústria farmacêutica fabrica 1.400 litros de vacina que devem ser colocados em ampolas de 35 centímetros cúbicos. Cada uma. Cada ampola tem 35 centímetros cúbicos. Quantas ampolas serão obtidas com a quantidade de vacina fabricada? Vou dar um tempo para você pensar nesse exercício aí. Tenta fazer ele, daqui a pouco a gente volta para corrigir.
aqui? Conseguiu fazer? Olha só, vamos colocar primeiro aqui a medida que nós temos, né? Nós temos 1.400 litros de vacina. Nós vamos dividir aí a quantidade total que nós temos pela medida de 35 centímetros cúbicos, que é a medida de cada ampola. Só tem um problema. Eu não posso dividir litros por centímetros cúbicos. Ou eu tenho que transformar litro em centímetros cúbicos, ou tenho que transformar centímetros cúbicos em litros, né? Então, vamos ter que chegar num consenso aqui. Então, eu coloquei aqui, ó, 1.400 litros é a mesma coisa que 1.400 decímetros cúbicos. Por quê? Olha só, aqui, ó, por definição, a gente acabou de ver ali na nossa caixinha, né? Uma caixinha com 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, ou seja, 1 decímetro por 1 decímetro por 1 decímetro tem 1 decímetro cúbico. E tem a mesma coisa que 1 litro. Então, 1 litro igual a 1 decímetro cúbico. Então, eu coloquei aqui 1.400 litros, né? Igual a 1.400 decímetros cúbicos. A relação ali é de 1 para 1. Beleza. Agora, 1.400 decímetros cúbicos, que é o que eu tenho aqui, dá quantos centímetros cúbicos? Vou transformar em centímetro cúbico para poder depois dividir por 35. Opa! De decímetro cúbico para centímetro cúbico, vamos lembrar da nossa tabelinha lá? Eu vou andar uma para a direita, então, como está o cubo, a vírgula vai se deslocar 3 para a direita, né? Então, eu vou ter que acrescentar 3 zeros aqui, ó. E aqui, 1.400 decímetros cúbicos é igual, então, a 1.400.000 centímetros cúbicos. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Vou dividir esse 1.400.000 por 35, né? Os dois estão em centímetros cúbicos, olha ali, ó. 1.400.000 centímetros cúbicos dividido por 35 centímetros cúbicos, que é o volume de cada ampola. Nessa divisão, esse centímetro cúbico simplifica com esse centímetro cúbico aqui e some. E aí fica só o 40.000 ali, ó. Significam o quê? 40.000 ampolas. Quantas ampolas serão obtidas com essa quantidade de vacina? Serão obtidas 40.000 ampolas. Será possível, né, vacinar lá 40.000 pessoas, se for uma dose para cada pessoa, por exemplo. Certo? Então vamos em frente. Agora vamos essa experiência aqui, ó, que eu estava falando anteriormente, né? Ó, nós temos aqui um frasco de perfume e neste frasco de perfume aqui está escrito 50 ml, 50 mililitros. Será que esses 50 mililitros é o volume do frasco de perfume ou é a capacidade interna dele? Quanto será o volume dele? Será que é esse 50 também? Vamos fazer o seguinte. Nós vamos mergulhar esse vidro de perfume aqui dentro, ó, desse vasilhame aqui, que tem água. Por que nós vamos mergulhar? Isso aqui foi uma descoberta, inclusive, lá do Arquimedes, lá da Grécia Antiga, lá, né? Um fato que ocorreu, que ele tinha que... Bom, o rei deu um desafio para ele e ele tinha que descobrir lá se a coroa que o rei havia ganho era realmente de ouro ou estavam contidos outros metais ali também que não eram tão nobres. E aí a missão do Arquimedes era descobrir isso, mas ele não podia derreter a coroa e nem nada. E aí, durante um momento lá, quando ele entrou na banheira, quando ele foi tomar banho, ele teve uma inspiração e ele conseguiu enxergar lá, né, que veio depois a ser chamado de empuxo, teoria do empuxo. Isso aí você vai estudar lá no 2º ano, no ensino médio, né, em hidrostática lá. Mas o fato é que quando o Arquimedes entrou na banheira lá, a água saiu da banheira, ele saiu que nem doido pela rua gritando Eureka, que significa descobrir, que ele tinha descoberto uma maneira de mostrar, de provar para o rei se a coroa realmente era composta apenas por ouro ou se tinham outros metais ali. Quando um corpo é mergulhado na água, o deslocamento de água que acontece para fora do recipiente, enfim, no caso do Arquimedes ali para fora da banheira, é exatamente igual ao volume do corpo. Então, se eu mergulhar este vidro de perfume dentro daquele vasilhame, o deslocamento que vai acontecer aqui vai ser exatamente igual ao volume do perfume, ao volume do frasco do perfume. Este frasco aqui. Bom, eu não mergulhei ele ali dentro com a tampa, porque o nosso objetivo é saber só se esta parte aqui, que é onde contém o líquido do perfume, se a capacidade desta parte é 50 mililitros ou se o volume desta parte é de 50 mililitros. Então, vamos fazer aqui, né? Mergulhei aqui ele já no... Ó,
Observe que a água aqui, ela está bem no nível do 350 ml. Então, se o volume dele for 50 ml, aqui vai ter que ir para o 400, né? Ele vai deslocar só 50 ml para cima. Vamos ver o que aconteceu aqui. Olha só. Na hora que eu mergulhei o perfume lá, o frasco apenas, observa que a tampa está para fora da água. A água deslocou aqui do 350, que era a medida dela, para 450. Ou seja, deslocou 100 ml. Significa que o volume deste frasco aqui tem 100 ml. Isso significa também que os 50 ml que está escrito na embalagem faz menção à capacidade interna do frasco. Quer dizer que dentro daquele frasco tem 50 mililitros do líquido de perfume, né? A capacidade dele de 50 mililitros. Se você for observar as garrafas, por exemplo, essa garrafa que eu tinha falado antes, ela tem 500 mililitros aqui. Mas a água ela não vem até em cima. Porém, tem 500 mililitros de água aqui dentro, quando ela está cheinha, novinha, né, e tal. Agora, se você observar na embalagem nova, antes de abrir, a água não está até lá em cima, né? Ela fica um pouco mais para baixo ali. Então, quer dizer que a própria embalagem, a capacidade interna dela já é um pouco maior, já é um pouquinho a mais, do que a medida de líquido que está contida ali dentro. Tudo bem? Então, depois desta análise aí, ó, a conclusão aqui é que quando falarmos em volume, estaremos nos referindo ao espaço que um corpo é capaz de ocupar. Mas ao falar de capacidade, estamos nos referindo ao volume de líquido que pode ser acomodado dentro do recipiente. Entendido então a diferença? Então vamos em frente, agora vamos para um probleminha aqui, ó. Na leitura do hidrômetro de uma casa, verificou-se que o consumo do último mês foi 37 metros cúbicos. Quantos litros de água foram consumidos neste mês? Dá um minutinho para você fazer esse e a gente já volta. Vamos corrigir aqui. E aí, qual foi o consumo? Bom, é muito fácil isso daqui, ó. 1 metro cúbico vai dar quantos decímetros cúbicos? Ó, 1 metro cúbico vai dar 1000 decímetros cúbicos, né? Porque de metro para decímetro, o deslocamento de uma casa para a direita, mas como está o cubo, 3 a vírgula vai andar, né? Então 3 zeros para a direita. Isso significa que 1 metro cúbico tem a mesma coisa que 1000 litros. De fato, se você já viu aquela caixa d'água que tem o formato de um cubo, de 1 metro por 1 metro, largura por comprimento, e por 1 metro de altura, cabe ali dentro 1000 litros de água. Ou outro líquido, né? 1000 litros, ela tem uma capacidade de 1000 litros. Beleza. Então quer dizer que 37 metros cúbicos vai ser igual a 37 mil litros. Resolvido. Beleza? Então agora vamos para o nosso praticando. Para o praticando de hoje, eu trouxe lá um conversor de unidades aqui, ó. Você pode escrever conversor de unidades lá na Play Store, né, na sua loja de aplicativos, e este com esta imagem aqui foi o que eu utilizei. Este é muito bom, mas tem outros muito bons também. Clicando em abrir aqui, já aparece a tela que é a tela dele, né? A tela que nós vamos usar, a tela principal e a única tela. Aí nós temos ali básico, diário, ciência e outros. No básico tem medida de comprimento e todas aqui para baixo tinha mais um monte, tá? Tem micrômetro, milímetro, conversão de unidades ali, você pode escrever a unidade, ele converte automaticamente. Tem área, tem peso, tem volume aqui, ó.
todas as que a gente viu de área e outras de outros países, por exemplo, né? Jarda, pés, aqui, o básico ainda, de volume, que nós também vimos, tanto de capacidade aqui, né? Mililitros, centilitros, decilitros, litros, como milímetros cúbicos, centímetros cúbicos, decímetros cúbicos. Outro aqui que eu trouxe do tempo, que nós já havíamos falado na aula anterior, né? E essa daqui é bem interessante, né? Que ele fala aqui hora, minuto, segundo, milissegundo, aí dia da semana. Então, por exemplo, 1 segundo é a mesma coisa que 0,0000002 da semana. Esse é o que 1 segundo representa em relação a uma semana. 1 segundo em relação a um dia, daqui, ó, 0,000012 dia. É 1 segundo. Então ele faz essas transformações interessantes. E ele tem também de moeda, né, para outros países, todas as moedas praticamente, temperatura aqui para graus Celsius, Fahrenheit, Kelvin, velocidade, ciência, ali tem várias outras coisas de conversões também que você pode utilizar na física, na química. É um aplicativo super completo para você poder utilizar aí para fazer as suas conversões do dia a dia. Então, o que vimos hoje? Hoje relembramos a definição de área e realizamos conversões de unidades para múltiplos e submúltiplos do metro quadrado. Também vimos a definição de volume. O que é volume? O espaço que o corpo ocupa. E a formulazinha para calcular, área da base vezes a altura. Esta seria a nossa a equação, a fórmula para calcular o volume, né? Vimos a definição de volume e fizemos algumas transformações de unidades para múltiplos e submúltiplos do metro cúbico. E também vimos a definição de capacidade e verificamos as diferenças e semelhanças entre volume e capacidade. Para terminar, as pessoas educam para a competição, e esse é o princípio de qualquer guerra. Quando educarmos para cooperarmos e sermos solidários uns com os outros, estaremos educando para a paz. Quem disse isso foi esta professora, Maria Montessori. Viveu no século XIX e seus métodos educacionais desenvolvidos, criados por ela, são utilizados até hoje nas melhores escolas. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado da aula de hoje e nos vemos na próxima. Até lá!